Olá pessoal, prosseguindo então o conteúdo do oitavo ano em referência à expansão dos Estados Unidos e à Guerra Civil Espanhola. Sem maiores delongas, não é? Vamos adentrar esse conteúdo que vai ser necessário também você prestar atenção no que o livro apresenta e a minha explicação em cima de mapas para que você tenha uma noção bem exata de como se deu a expansão do território norte-americano. Como o território da sua origem e como ele está hoje. Bem diferente, está bem maior, não é? E vamos entender de que forma isso aconteceu. Já falei aqui em relação à compra de territórios, anexação, expulsão também dos indígenas. Tá bom? Tá certo? Vamos lá. Isso, muito bem, viu? Você vai longe. Na página 169 diz assim: tem um trecho de um autor chamado Olímpio Maia que ele vai aqui fazer um destaque, dar uma noção de como se deu essa colonização. Diz assim, abre aspas: Deus escolheu a América para que aqui se construísse a sede do paraíso terrestre. Por isso, a causa da América ser sempre justa e nada de mal jamais lhe seja imputado. Ninguém pode culpar a América de nada. É isso que ele está querendo dizer. Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois prestavam a santa fé. Nossa missão é liderar os exércitos de luz em direção aos futuros milênios. Essa aqui é uma pregação com teor, não é, religioso, teológico muito forte, muito consistente, dizendo que a colonização desses ingleses, desses colonos, foi feita mediante a livre, não é, permissão de Deus, que eles estariam, além de sendo permitidos por Deus, que eles seriam escolhidos por Deus para levar um futuro de desenvolvimento e de prosperidade. Tá bom? Começando então, na página 169 ainda, essa expansão territorial diz assim: a independência dos Estados Unidos diante da Inglaterra em 1776 foi decisiva para que essa nova nação fortalecesse suas estruturas, inclusive a estrutura econômica. No início, como vimos, o território era formado por quem? Interrogação. Inicialmente formado pelas 13 colônias, que vão buscar uma autonomia em relação a quem? A sua metrópole inglesa. Não é verdade? Então, 13 colônias divididas na parte sul, norte e central da costa atlântica dos Estados Unidos. De fato, apresentava um pequeno território que provavelmente não resistiria a novas invasões, como aqui se esperava por parte dos ingleses, numa tentativa de revanche pela derrota na Guerra de Independência Americana. Nesse sentido, os norte-americanos iniciaram mais tarde, mais precisamente em 1803, a compra
com a compra do território da Lusiânia. Seu processo de expansão se deu de forma rápida e consistente, não é? Definindo em menos de 100 anos o território hoje conhecido dos Estados Unidos. Bem, meus queridos e minhas queridas, você já está visualizando esse mapa aqui na página 169. Foi que eu disse, lá no 6º ano eu já afirmava, hein? Isso, lembrou, hein? Olha aí, lembrou? Dizendo o que, professor, o senhor dizia lá no 6º ano? Que algumas ciências vão colaborar no conhecimento histórico. E agora, estou sendo comprovado aqui, está sendo comprovado o que eu falei há anos atrás, no caso do 8º e do 6º ano. Os conhecimentos geográficos para você ter noção de como aconteceu, no caso específico da aula de hoje. Isso, muito bem, você vai longe. A expansão do território norte-americano, a expansão do território dos Estados Unidos da América. Aqui nós temos, ó, aqui, essa cor em rosado aqui, ó, foi um território cedido pelo México. Em verde temos Texas, que foi tomado dos mexicanos e anexado pelos norte-americanos. E o estado da Louisiana, que citou o livro agora, foi um estado que foi comprado à França, não é? Território oeste, segue normal, já pertencia aos Estados Unidos, e aqui também as 13 colônias. Nessa pontinha aqui, temos o estado da Flórida, que foi adquirido à França em 1819. A França não, a Espanha, desculpa. Indo agora para a página 170, diz assim: após a independência e paralelamente ao expansionismo americano, várias levas de imigrantes vieram aos Estados Unidos em busca de obter terras produtivas para se estruturarem na vida, pois sabiam da expansão territorial. Os principais imigrantes vieram da Inglaterra, do País de Gales, dos Países Baixos e dos Estados Alemães. Muitos destes vinham fugindo de perseguições políticas e aquilo que já foi citado por mim aqui, e de perseguições religiosas, não é? Principalmente os protestantes recebiam muitas perseguições. E aqui entre eles estavam ali os luteranos, os presbiterianos, não é? E os anglicanos, que foi aquela religião criada na Inglaterra. A gente viu isso no ano passado, no 7º ano, na reforma religiosa, e viu que Henrique VIII, quando ele se viu impedido pela Igreja Católica de casar-se novamente, ele criou uma religião para poder se casar com Ana Bolena. Lembram disso? Muito bem, isso mesmo. Os Estados Unidos, prosseguindo aí na página 170, os Estados Unidos usaram quatro formas estruturais para conquistar ou adquirir novas terras de regiões para recompor seu território. Vamos entender quais foram essas formas. A primeira que o livro cita aqui: confrontos e conflitos armados. A maioria das guerras pela anexação de territórios aos Estados Unidos se deu com o México, principalmente em relação ao Texas. Ou seja, houve um conflito e os americanos foram lá e tomaram o território que era mexicano. Os habitantes dessa região, durante a Guerra de Independência, decretaram sua independência do México, contrariando totalmente os mexicanos.
Passaram 10 anos independentes, tendo depois aceitado incorporar seu território à nação americana. Isso gerou forte conflito com os mexicanos, que saíram derrotados em 1845 e perderam boa parte de seu território através do Tratado Guadalupe Hidalgo, que também estabelecia a anexação de outras regiões como Califórnia, Utah, Nevada e Novo México. Em contrapartida, os Estados Unidos pagaram cerca de 15 milhões de dólares aos mexicanos. Saindo da página 170, chegamos agora à página 171, que trata da expulsão dos indígenas. Não é? Você que jovenzinho aí, não sei se você teve oportunidade, mas anteriormente havia muitos filmes, não é, com esse tema aí, em relação à expulsão indígena do território norte-americano. E a gente, e esses filmes, né, colocando ali os índios como sendo vilões, e os norte-americanos, os soldados norte-americanos, como sendo os heróis. E com o passar do tempo, a historiografia, os estudos, mostrou completamente ao contrário, né? O papel inverso. Os soldados, na verdade, eram os vilões e os índios eram os heróis, não é? Lutando bravamente para a manutenção do seu território originariamente. Tá bom? Dito isto, vamos começar aqui na página 171, dizendo assim: chegando em muitas regiões, principalmente na parte oeste do atual território dos Estados Unidos, os americanos encontraram tribos indígenas de diversas etnias, como os Sioux, Cherokee e Apaches, entre outros. Do lado direito aqui da nossa página 171, nós temos destrinchado, detalhado, quem eram esses povos que eu acabei de citar, essas tribos indígenas aqui. O encontro acabou gerando confrontos armados, resultando na distribuição de culturas e morte de indígenas. Os sobreviventes eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos desses índios habitavam os estados da Louisiana, do Arizona e de Nevada. Ainda na página 171, nós temos uma imagem que trata de um acampamento indígena, não é? Que diz assim, veja a legenda, observe aí: os indígenas foram os mais prejudicados com a expansão americana, pois suas terras foram tomadas e sua cultura foi quase dizimada, quase destruída. Compra de regiões, uma outra forma estrutural colocada em prática. Isso, muito bem, viu? Vai longe, continue assim, isso mesmo, pelos norte-americanos para expandir seu território. Compra de regiões. Logicamente, após sair de uma guerra de independência bem sucedida, não é verdade? Os americanos estavam bem fortalecidos, o que facilitou as relações com os aliados, como a França. Assim, iniciaram o processo de expansão, comprando territórios pertencentes a nações europeias e que fossem importantes estrategicamente, pois possibilitariam avançar para o interior. Em 1803, foi comprada a Louisiana, que pertencia aos franceses, o que correspondia a boa parte da região central americana. Sendo importante para a consolidação de sua força, foram gastos cerca de 15 milhões de dólares para a anexação da Louisiana. Relações diplomáticas. Ao mesmo tempo que compravam regiões, os americanos passaram a usar também
relações políticas, tanto externas quanto internas, para adquirir territórios, aumentando seu poderio econômico, pois explorariam novas culturas de produção e escravismo. Oregon, por exemplo, um estado anexado, foi anexado ao território dos Estados Unidos após negociação com os ingleses, que aceitaram cedê-lo em troca de relações mercantis. Bom, nós aqui acabamos de apresentar as 4 formas estruturais que os norte-americanos colocaram em prática para expandir seu território. Quais foram essas 4 formas? Isso, muito bem. Confrontos e conflitos armados, expulsão dos indígenas, compra de regiões e relações diplomáticas, não é? Indo agora para a página 172, nós temos as consequências do expansionismo norte-americano. Como isso vai se dar, não é? Eu não vou me aprofundar, vou só fazer uma introduçãozinha aqui. Todo o processo de expansão dos Estados Unidos trouxe consequências positivas e negativas para as 13 colônias. A justificativa para essa invasão foi chamada de Destino Manifesto. Consistia na ideia de que Deus atribuiu ao povo americano as condições religiosas e políticas para dominarem todas as regiões que seriam anexadas, afirmando que este povo era o povo eleito de Deus e que os indígenas não tinham evolução social. É uma condição, esse Destino Manifesto, ele passa por uma condição de preconceito gigantesca. Eu não poderia aqui, me furtar a dar uma pequena opinião aqui. Infelizmente, os Estados Unidos fizeram a sua evolução, sua formação territorial, mediante a muito preconceito também com relação aos indígenas, que a gente percebe como está exposto aqui. Evolução social, física e tecnológica, que eles não tinham, alegando que os indígenas não tinham essa evolução para controlar suas terras. E os americanos seriam aqueles salvadores que estariam dando as condições necessárias para que os indígenas evoluíssem, não é? É uma situação de muito preconceito essa aqui, colocada de forma verdadeira pelo nosso livro. Tá bom, pessoal? Na próxima aula eu vou aprofundar esse conteúdo, tá bom? E vamos avançando com o expansionismo norte-americano e fazer exercícios também. Tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal.